Jó, capítulo 9, a seguir, para a honra e glória do Senhor Jesus, chegando com mais Bíblia, com mais conteúdo da palavra de Deus para o seu dia, para a sua família, para o seu coração. Amém? Que Jesus possa abençoar você, sua família e a sua casa. Amém? Toda a honra e toda a glória é para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Irmãos, você já agradeceu a Deus hoje por mais esse dia, irmãos? Agradeça a Deus, aleluia, por mais esse dia, glória a Deus, por mais esse ar puro que Deus concedeu para mim, para você, glória a Deus, aleluia. Então vamos para a palavra de Deus nesse dia, que se encontra em Jó, capítulo 9, a seguir. Então Jó respondeu, dizendo, aleluia. Na verdade, sei que assim é, mas como pode o homem ser justo para com Deus? Aleluia. Se alguém quisesse compreender, aleluia. Se alguém quisesse contender com ele, não lhe poderia responder uma vez em mim. Aleluia. Ele é sábio de coração e poderoso em forças. Quem se endureceu contra ele e ficou sem? Aleluia. Se alguém quisesse contender com ele, não lhe poderia responder uma vez em 1000. Aleluia. Ele é sábio de coração e poderoso em forças. Quem se endureceu contra ele e ficou seguro. Aleluia. Ele é o que remove os montes sem que o saibam e os transtornam no seu furor. Aleluia. Glória a Deus. O que sacode a terra do seu lugar, de modo que as suas colunas estremecem. O que dá ordem ao sol, e ele não nasce no que cela as estrelas. Aleluia. O que sozinho estende os céus e anda sobre as ondas do mar. Aleluia. O que fez a Ossa no Orion e as Pleiades e as recâmaras do sul. Aleluia. E o que faz coisas grandes, indaves e maravilhas que não se pode contar. Eis que ele passa junto a mim e não o vejo. Sim, vai passando adiante, mas não percebo. Aleluia. Aleluia, Deus. Eis que arrebata a presa, quem o pode impedir? Aleluia. Glória a Deus. Eis que arrebata a presa, quem o pode impedir? Aleluia. Quem lhe dirá que é o que fazem? Aleluia. E Deus não retirará a sua ira, debaixo deles se curvaram os aliados de Ra. Aleluia. E quando menos lhe poderei o responder ou escolher as minhas palavras para discutir com ele. Aleluia. E embora eu seja justo, não lhe posso responder. Tenho de pedir misericórdia ao meu juiz. E ainda que eu chamasse e ele me respondesse, não poderia crer que ele estivesse escutando a minha voz. Aleluia.
Glória a Deus. Pois ele me quebranta com a tempestade e multiplica as minhas chagas sem causa. Aleluia. Não me permite respirar, antes me farta de amarguras. Aleluia. E se fosse uma prova de força, eis-me aqui, diria ele, e se fosse questão de juízo, quem o citaria para comparecerem? Aleluia. E ainda que eu fosse justo, a minha própria boca me condenaria. Ainda que eu fosse perfeito, então ela me declararia perverso. Aleluia. Oh Deus, eu sou inocente, não estimo a mim mesmo, desprezo a minha vida. Aleluia. Glória a Deus. Tudo é o mesmo, portanto digo, ele destrói o reto e o ímpio. Aleluia. Quando do açoite mata de repente, ele zomba da calamidade dos inocentes. Aleluia. A terra está entregue na mão do ímpio, e ele cobre o rosto dos juízes. Se não é ele, quem é? Logo, aleluia. E ora, os meus dias são mais velozes do que um correio, fogem e não vem o bem. Eles passam como balsas como águia que se lança sobre a presa. Aleluia. Se eu disser, eu me esquecerei da minha queixa, mudarei o meu aspecto e tomarei a leito. Aleluia. Glória a Deus. Então tenha pavor de todas as minhas dores, porque bem sei que não me terás por inocente. Eu serei condenado, por quê? Pois trabalharei em vão. Aleluia. E se eu me lavar com água de neve e limpar as minhas mãos com sabão, aleluia. Mesmo assim, isso me submergirás do fosso, e as minhas próprias vestes me abominará. Aleluia, Senhor. Oh Deus de honra, porque ele não é homem como eu, para eu lhe responder, para nos encontrarmos em juízo. Aleluia. 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 Não há entre nós hábito para pôr a mão sobre nós ambos. Aleluia. Tire ele a sua vara de cima de mim, e não me amedronte o seu terror. Aleluia. Então falarei e não temerei, pois eu não sou assim em mim mesmo. Aleluia. Esse foi o capítulo, aleluia, 9. Agora vamos para o capítulo 10 de Jó. Aleluia, glória a Deus. Já convido você para ficar até o final, aleluia, do conteúdo, glória a Deus. Nesse dia, para a honra e glória do Senhor Jesus. Deus que pode, é o nosso Deus.
Aleluia. Vamos para a palavra. Jó. Aleluia. Jó capítulo 10. A seguir, vamos lá. Tendo tédio a minha vida, darei livre por sua minha queixa, falarei na amargura da minha alma. Direi a Deus, não me condenes, fazei-me saber por que contendes comigo. Aleluia. Tem prazer em oprimir, em desprezar a obra das tuas mãos e favorecer o desígnio dos ímpios. Aleluia. Tens tu olhos de carne, aleluia, ou vês tu como vê o homem, aleluia. São os teus dias como os dias do homem, ou são os teus anos como os anos de um homem, aleluia. Glória a Deus. Para te informarem da minha iniquidade e averiguares o meu pecado. Aleluia. Ainda que tu sabes que eu não sou ímpio e que não há ninguém que possa livrar-me da tua mão. Aleluia. As tuas mãos me fizeram e me deram formas e de volta agora para me consumir. Aleluia. Lembra-te, pois, de que do barro me formaste e que eles fazer-me tornar ao pó. Aleluia. Glória a Deus. Não me vazasse como leite e não me encolhasse como queijo. Aleluia. Aleluia, Deus. De pele e carne me vestisse e de ossos e nervos me tecesse. Aleluia. Vida em misericórdia me tens concedido, e a tua providência me tem conservado o espírito. Aleluia. E contudo ocultasse essas coisas no teu coração. Bem sei que isso foi o teu desígnio. Aleluia. E se eu pecar, tu me obedecerás, e da minha iniquidade não me absolverás. Aleluia. Se for ímpio, ai de mim. Se for justo, não poderei levantar a minha cabeça, estando farto de ignomínia e de contemplar a minha miséria. Aleluia. Aleluia. E se a minha cabeça se exaltar, tu me encaças como Aleluia. Se a minha cabeça se exaltar, tu me encaça como um leão feroz, e de novo faze maravilhas contra mim. Aleluia. E tu renovas contra mim as tuas testemunhas, e multiplicas contra mim a tua ira. Revezes e combates tão comigo. Aleluia. Por que, pois, me tirasse da madre, se então tivera expirado, e olhos nenhuns me visse? Aleluia. Então fora como se nunca houvera assim, e da madre teria sido levado para a sepultura. Aleluia. Meu Deus. Aleluia. Não são pouco os meus dias, cessa, pois, e deixar-me, para que por um pouco eu tome leito. Aleluia.
antes que me vá para o lugar de que não voltarei, para a terra da escuridão e das densas trevas. Aleluia. E terra escuríssima como a própria escuridão, terra da sombra nevosa e do caos, e onde a própria luz é como a escuridão. Aleluia. Glória a Deus. Esse foi o capítulo 10. Aleluia. Vamos para o capítulo 11. Glória a Deus. Aleluia. Deus de honra, glória e poder. Glória a Deus. Vamos para o capítulo 11. Aleluia. De Jó. Jó capítulo 11. Para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Aleluia. Capítulo 11. Aleluia. Jó capítulo 11. Aleluia. Então respondeu Zofar a Amatita, dizendo: Aleluia. Não se dará resposta à multidão de palavras em terror, ou será justificado o homem falador em aleluia. É acaso as tuas jactâncias farão calar os homens, e zombarás tu sem que ninguém te envergonhe, aleluia. Pois dizes, a minha doutrina é pura, e limpo sou aos teus olhos. Mas, na verdade, quem dera que Deus falasse e abrisse os seus lábios contra ti. Aleluia. E te fizeste saber o segredo da sabedoria, pois é multiforme o seu entendimento. Sabe, pois, que Deus exige de ti menos do que merece a tua iniquidade. Poderás descobrir as coisas profundas de Deus, ou descobrir perfeitamente o Todo-Poderoso. Aleluia. E como as alturas do céu é a sua sabedoria, que poderás tu fazer, mais profundo é ela do que o céu, que poderás tu saber. Aleluia. E como as alturas do céu é a sua sabedoria, que poderás tu fazer, mais profunda é ela do que o céu, que poderás tu saber. Aleluia. Oh Deus. E mais comprida é a sua medida do que a terra, e mais larga do que o mar. Aleluia. Se ele passarem e perder alguém, e chamar a juízo, quem o poderá impedir? Aleluia. E pois ele conhece os homens vãos, e quando vê a iniquidade, não atentará para ela. Aleluia. E mais o homem vão adquirirá entendimento, quando a cria do asmo montesna ser homem. Aleluia. E se tu preparares o teu coração e estenderes as mãos para ele. Aleluia. Se a iniquidade na tua mão, lança para longe de ti, e não deixes a perversidade habitar nas suas tendas. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então levantarás o teu rosto sem mácula e estará firme e não temerás. Aleluia.
E pois tu te esquecerás das tuas misérias, apenas te lembrará dela como das águas que já passaram. Aleluia. E a tua vida será mais clara do que o meio-dia, a escuridão dela será como a alva. Aleluia. E terás confiança, porque haverá esperança, olhará ao redor de ti e repousará seguro. Deitar-te-ás e ninguém te amedrontará, muitos procurarão obter o seu favor. Aleluia. Deus é bom. E mas os olhos dos ímpios desfalecerão, e para eles não haverá refúgio, a sua esperança será o Espírito. Aleluia. Glória a Deus. E mas os olhos dos ímpios desfalecerão, e para eles não haverá refúgio, a sua esperança será o Espírito. Aleluia. Esse foi o capítulo 11. Agora vamos para o capítulo 12 de Jó. Aleluia. Porque Deus é bom. Deus é poderoso. Sempre Ele vai estar contigo, aonde quer. Aleluia, que você esteja. Deus sempre está com as mãos poderosas estendidas sobre a sua família, sobre a sua casa e sobre a sua vida. Aleluia, porque só Deus, Ele está aqui nesse momento. Ele está aí nesse momento. Ele está em todos os lugares. Aleluia, que o nome dele for citado, de coração aberto Ele está. Aleluia. Jó capítulo 12. Aleluia, a seguir. Então Jó respondeu, dizendo, aleluia, sem dúvida vós sois o povo, e convosco morrerás a sabedoria. E mas eu tenho entendimento como vós, eu não vos sou inferior. Quem não sabe das coisas como essas, aleluia, sou motivos de riso para os meus amigos, eu que invocava a Deus, e ele me respondia no justo e reto, servindo de risão. Aleluia. E no pensamento de quem está seguro a desprezo para a desgraça, ela está preparada para aquele cujos pés se falam. Aleluia. Aleluia. No pensamento de quem está seguro a desprezo para a desgraça, ela está preparada para aquele cujos pés se esvalam. Aleluia. As tendas dos assoladores têm descanso, e os que provocam a Deus estão seguros, os que trazem o seu Deus na mão. Aleluia. E mas pergunta agora às alimárias, e elas te ensinarão, e às aves do céu, e elas te farão saber. Aleluia. Ou fala com a terra, e ela te ensinará, até os peixes do mar tu declararão. Aleluia. E qual dentre todas essas coisas não sabe que a mão do Senhor fez isso? Aleluia. Glória a Deus. Na sua mão está a vida de todo ser vivente e o espírito de todo gênero humano. Aleluia. E porventura o ouvido não prova as palavras, como o paladar prova o alimento. Aleluia.
E com os anciões está a sabedoria, e na longura de dias o entendimento. Aleluia. E com Deus está a sabedoria e a força, ele tem conselho e entendimento. Eis que ele derriba e não se pode reedificar. Ele encerra na prisão e não se pode abrir. Aleluia. Ele retém as águas e elas secam, soltas e elas inundam a terra. Aleluia. Com ele está a força e a sabedoria. São dele o enganado e o enganador. Aos conselheiros leva despojados, e aos juízes fazem vairar. Aleluia. Sou tom cinto dos reis, e lhes atam uma corda aos lombos. Aleluia. E aos sacerdotes levam despojados, e aos poderosos transtornam. Aleluia. Aos que são dignos da confiança emudece, e tira os anciões o discernimento. E derrama desprezo sobre os príncipes, e afrouxa o cinto dos fortes. Aleluia. Glória a Deus. Das trevas descobre coisas profundas e traz para a luz a sombra da morte. Aleluia. E multiplica as nações e as faz perecer. Alarga as fronteiras das nações e as leva cativas. Tira o entendimento aos chefes do povo da terra e os faz vaguear nos desertos, sem caminho. Eles andam nas trevas às apalpadelas, sem luz, e ele os faz cambalear com o eco. Aleluia. Eles andam nas trevas às apalpadelas, sem luz, e ele os faz cambalear como eco. Aleluia. Foi Jó capítulo 12. Aleluia. Vamos orar por essa palavra. Meu Senhor, meu Deus, estamos aqui, Pai, diante, Senhor, de 4 capítulos da Bíblia, Pai. Aleluia, estamos acreditando, Pai, que o Senhor está com as suas mãos estendidas, Senhor, sobre nós, sobre a nossa vida, sobre a nossa família, Pai. Eu já estou crendo, Senhor, que o Senhor está aqui, que o Senhor está aí onde essa pessoa está agora, nesse momento, com esse celular na mão, ouvindo e refletindo a sua palavra. Amém, Senhor, aleluia, glória a Deus, que o Senhor possa, aleluia, firmar nós na sua presença, Pai, darmos força, Senhor, para seguirmos em frente, Pai, não olhar nem para um lado, nem para o outro, nem para trás, Senhor, que nós seguimos em frente de cabeça erguida, olhando só para a frente, em nome de Jesus, meu Deus, meu Pai, eu também te peço, meu Deus, aleluia, que o Senhor continua com as suas mãos estendidas sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a nossa vida, sobre a nossa alma, em nome do santo nome de Jesus de Nazaré. Amém e amém, Senhor Jesus. Meu irmão e minha irmã, você que nunca aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida, da sua alma, aceita a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Amém? Jesus está voltando, Jesus está nas portas, aleluia, depende de você abrir a porta do seu coração para Jesus entrar, aleluia. Deus é tão bom, irmãos, Deus deu seu Filho único para
que morresse naquela cruz para nós todos tenha vida e vida com abundância. Aleluia. Amanhã estamos de volta com mais conteúdo da Palavra de Deus, tá bom? Você que não é inscrito ainda, se inscreve e não se esqueça de ativar o sininho para você receber todas as notificações aqui do canal diário de um deficiente visual. Aleluia, glória a Deus. Amanhã estamos de volta.